capítulo 3, episódio 5 do livro Jesus, Nosso Amor Eucarístico. Jesus em mim. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6, 57. Cada dia com Ele. Jesus está no sacrário para mim. Ele é o pão da minha vida sobrenatural. Ele é o alimento da minha alma. A minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. João 6,56. Se eu quiser nutrir-me espiritualmente e estar cheio de vida, preciso recebê-lo. Se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não terás vida em mim, não terás vida em vós. Santo Agostinho nos faz saber que os seus fiéis da Igreja da África chamavam a Eucaristia como a palavra vida. Por isso, quando iam à mesa eucarística, costumavam dizer: vamos à vida. E era esta uma expressão admirável. Pão para a alma e para o corpo. Para sustentar o meu organismo sobrenatural, a Eucaristia é justamente o pão da vida. João 6,35. O pão descido do céu. João 6,59. Que dá e renova, conserva e aumenta as energias espirituais da alma. São Pedro Julião chega a dizer: a comunhão é tão necessária a nós para sustentar a nossa vida cristã, como é necessária aos anjos a visão de Deus para manter gloriosa a vida deles. Todos os dias preciso alimentar a minha alma, assim como cada dia preciso alimentar o meu corpo para dar-lhe vigor. Ensina Santo Agostinho. A Eucaristia é o pão de cada dia, que se torna como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. São Carlos Borromeu faz eco às palavras dele. É preciso tomar este pão, assim como se toma o pão para o corpo. São Pedro Julião acrescenta: Jesus não preparou somente uma hóstia, mas uma para cada dia da nossa vida. As nossas hóstias estão preparadas, não percamos nenhuma delas. Jesus é a hóstia de amor, tão suave e salutar que fazia Santa Gema Galgani exclamar: sinto uma grande necessidade de ser revigorada por aquele alimento tão doce que Jesus me dá. Este gesto de amor que Jesus me faz cada manhã me enternece e atrai para Ele todos os afetos do meu coração. Para os santos, a comunhão diária é uma imperiosa exigência de vida e de amor, que corresponde ao desejo da alma. Não nos esqueçamos de que a Quinta-feira Santa foi o dia tão desejado por Jesus, Lucas 22,15. Por isso, o Santo Cura d'Ars dizia com paixão: cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. E Santa Teresinha escrevia à sua irmã: não é para ficar numa âmbula de ouro que Jesus desce cada dia do céu, mas para encontrar um outro céu, o da nossa alma, onde Ele encontra as suas delícias. E quando uma alma se fecha e não quer receber a Jesus em seu coração, Jesus chora. Por isso, continua Santa Teresinha: quando o demônio não pode entrar com o pecado no santuário de uma alma, quer pelo menos que ela fique vazia, sem dono e afastada da comunhão.
É evidente que se trata de uma insídia diabólica, porque só o demônio pode ter interesse em nos conservar afastados de Jesus. Estejamos, pois, atentos. Procuremos não nos deixar levar pelos enganos do demônio. Fazei de tal modo que não percais comunhão. Recomenda Santa Margarida Maria Alacoque. Nós não saberíamos dar maior alegria ao nosso inimigo, o demônio, do que afastando-nos de Jesus, o qual lhe tira o poder que ele tem sobre nós. O orvalho do céu. A comunhão diária é uma fonte diária de amor, de força, de luz, de alegria, de coragem, de toda virtude, de todo bem. Quem tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Disse Jesus. Só Ele é a fonte de água que jorra para a vida eterna. João 4,14. Como é possível que haja quem não queira ou ache dificuldade para aproximar-se cada dia desta divina mesa do Senhor? 1 Coríntios 10:21. São Tomás Moro, grão-chaler da Inglaterra, que morreu mártir por ter se oposto ao cisma, ouvia cada manhã a Santa Missa e recebia a Santa Comunhão. Alguns amigos procuravam fazê-lo notar que aquela assiduidade não era conveniente para um leigo ocupado em tantos negócios do Estado. Vós me apresentais, respondeu o santo, todas aquelas ocasiões que, ao contrário, me convencem ainda mais a receber a Santa Comunhão cada dia, pois a minha dissipação é grande e é com Jesus que eu aprendo a recolher-me. As ocasiões de ofender a Deus são frequentes, e eu busco cada dia nele a força para evitá-las. Tenho necessidade de luzes e de prudência para realizar negócios muito difíceis. A cada dia posso consultar a Jesus na Santa Comunhão. Ele é o meu grande mestre. Ao célebre biólogo Banting, perguntaram uma vez por que ele se apegava tanto à comunhão diária. Vocês já pensaram, respondeu ele, que aconteceria se não caísse cada noite o orvalho do céu? Nenhuma planta poderia crescer. As ervas e as flores não suportariam o efeito da transpiração que o calor do dia, de modo ou de outro, nelas provoca. A recuperação das forças, a baixa da temperatura, o equilíbrio dos humores linfáticos e a própria vida das plantas dependem do orvalho. E depois de fazer uma pausa, continuou. Minha alma também é como uma plantinha, uma coisa delicada sobre a qual o vento e o calor se arremetem cada dia. Então é necessário que cada manhã eu vá fazer o meu reabastecimento de orvalho espiritual, aproximando-me da Santa Comunhão. Aqueles que têm poucas ocupações, dizia com justeza São Francisco de Sales, devem comungar frequentemente, porque têm comodidade para isso. E aqueles que têm muitas ocupações, também, porque disso têm necessidade. São José Cotolengo recomendava aos médicos da Casa da Divina Providência que ouvissem a missa e fizessem a comunhão antes de começarem difíceis operações cirúrgicas, porque, dizia ele, a medicina é uma grande ciência, mas o grande médico é Deus. E o beato José Moscati, célebre médico de Nápoles, tinha este regulamento de vida. Esforçava-se de um modo incrível, à custa até de enormes sacrifícios, especialmente por causa das frequentes viagens que tinha que fazer, para não perder a comunhão diária.
Mas, se algum dia lhe era de todo impossível comungar, naquele dia ficava sem coragem de fazer suas visitas aos doentes, porque, como dizia ele, sem Jesus não tenho luzes suficientes para tratar dos pobres doentes. E quantas vezes ele receitava ao doente, como começo da cura, a confissão e a comunhão, à custa de grandes sacrifícios. Oh, a paixão dos santos pela comunhão diária, quem poderia descrevê-la? São José de Cupertino, que não deixou de unir-se cada dia ao seu amado, chegou a dizer certa vez aos seus co-irmãos: ficai sabendo que, no dia em que eu não puder receber o cordeirinho, era assim que ele chamava piedosamente ao Cordeiro Divino, vou passar desta para outra vida. E de fato, foi somente um dia em que a violência da doença o impediu de receber a Jesus Eucarístico, no dia de sua morte. Quando o pai de Santa Gemma Galgani, preocupado com a saúde da filha, a censurou porque ela saía muito cedo para ir à missa, recebeu essa resposta de sua santa filha: mas papai, o que me faz mal é ficar longe de Jesus sacramentado. Quando Santa Catarina de Gênova soube do interdito que pesava sobre sua cidade, com a proibição de celebrar-se aí a missa e de dar-se a comunhão, cada manhã ia a pé para fora de Gênova, até chegar a um longínquo santuário para poder comungar. Alguém lhe disse que aquilo era um exagero, mas a santa lhe respondeu: se eu tivesse que andar muitas milhas sobre carvões acesos para conseguir receber a Jesus, eu acharia aquele caminho tão fácil como se estivesse andando sobre um tapete de rosas. Aprendamos, queridos irmãos, a lição. Nós que talvez tenhamos a nossa igreja até poucos passos de nossa casa, podendo ir a ela com toda a comodidade para receber a Jesus em nosso coração. E mesmo que isso nos custasse algum sacrifício, não valeria a pena fazê-lo? Mas, ainda, pensemos como os santos teriam desejado comungar, não uma só, mas muitas vezes cada dia. A uma filha espiritual que se gabava, como ato de heroísmo por comungar todos os dias, o padre Pio de Peltraucina lhe disse uma vez: minha filha, se fosse possível eu faria 10 comunhões cada dia, de todo o coração. E naquela vez que um dos seus filhos espirituais se acusou em confissão de ter feito, por puro esquecimento, 2 comunhões na mesma manhã, o Padre Pio, iluminado, lhe disse: oh, que feliz esquecimento! Âmbula cheia, sacos vazios. Vamos, não nos façamos de rogados para fazer uma coisa tão santa como é a comunhão diária, com a qual podemos alcançar todos os bens para a alma e para o corpo. Para a alma, São Cirilo de Jerusalém, padre e doutor da Igreja, escreve: se o veneno do orgulho te está inchando, recorre à Eucaristia, e o pão, sob cujas aparências se aniquilou teu próprio Deus, te ensinará a humildade. Se em ti arde a febre da ambição, alimente-se deste pão e aprenderás a ser generoso. Se o vento gelado da avareza é o que te entristece, recorre ao pão dos anjos e em teu coração despontará viçosa a caridade. Se te sentes impelido pela intemperança, alimenta-te com a carne e o sangue de Cristo, que nesta vida terrena praticou
tanto a sobriedade e te tornarás temperante e sóbrio. Se és preguiçoso e indolente nas coisas espirituais, procura adquirir forças com este alimento celeste e te tornarás fervoroso. Se, enfim, sentes o ardor da febre da impureza, aproxima-te do banquete dos anjos, e a carne imaculada de Cristo te tornará puro e casto. Quando se quer saber como teria feito São Carlos Borromeu para conservar-se puro e delicado entre os jovens dissipados e frívolos do seu tempo, descobriu-se o seu segredo, a comunhão frequente. E foi o mesmo modo São Carlos que se recomendou a comunhão frequente ao jovem Luís Gonzaga, que se tornou o santo todo angélico e puro. Verdadeiramente, a Eucaristia se revela como o trigo dos eleitos e o vinho que faz germinar as virgens. Zacarias 9,17. E São Felipe Neri, conhecedor profundo dos jovens, dizia: a devoção ao Santíssimo Sacramento e a devoção à Santíssima Virgem são, não o melhor, mas o único meio para se conservar a pureza. Somente a comunhão é capaz de conservar puro um coração aos 20 anos. Não pode haver castidade sem a Eucaristia. E é bem verdade. Para o corpo, quantas vezes em Lourdes já se tem repetido por meio da Eucaristia aquilo que o Evangelho diz de Jesus: saía dele uma virtude que curava a todos. Lucas 8,46. Quantos corpos já não foram curados pelo doce Senhor, que está envolvido em cândigos véus? Quantos pobres e sofredores não receberam, com o pão eucarístico, também o pão da saúde, do sustento, o pão da providência? São José Cotolengo um dia percebeu que muitos dos abrigados na casa da providência não tinham ido receber a Santa Comunhão. A âmbula tinha ficado cheia. Justamente naquele dia estava faltando pão. Então, o santo pôs a âmbula sobre o altar, virou-se para eles, disse essas palavras bem significativas: âmbula cheia, sacos vazios. E é verdade, Jesus é a plenitude da vida e de amor por minha alma. Sem Ele, fico vazio e árido. Com Ele, ao contrário, possuo cada dia as reservas infinitas de todo bem, pureza e alegria.